A gente conversa agora com o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Deputado, muito obrigado por nos receber. Sempre um prazer, uma honra, sigo à disposição. Deputado, para a gente começar a conversa, a gente nota aqui, andando nos corredores do Congresso Nacional, a anistia é, nesse momento, o principal assunto aqui no Congresso. Qual que é a tua avaliação e os próximos passos também? Há essa estratégia de obstrução também, tanto nas comissões e, eventualmente, também no plenário. A anistia é uma necessidade por justiça. Então, para todo o Brasil, ficou muito claro que as penas que estão sendo aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal, a forma como ele está conduzindo o processo contra esses presos, é uma forma ilegal, uma forma que não proporciona de verdade a aplicação da lei penal e por fim, a justiça, e não há recurso. O único recurso desses cidadãos que estão presos, que estão condenados, é a anistia. Então, isso está bem pacificado do ponto de vista da doutrina do direito penal. E agora, entre os deputados, qual é o cenário que nos sobra? Então, do total dos 513 deputados, nós temos a extrema esquerda, PT, PCdoB, PSOL. Esses caras vão ser contra a anistia porque faz sentido para o público deles, né? São aqueles malucos que aceitam a anistia dos homicidas, dos sequestradores, dos assaltantes do regime militar, mas não aceitam a anistia da mulher que escreve com batom, da Débora, né, que escreve com batom, perdeu uma mané numa estátua. E nós temos à direita as pessoas que compreendem a necessidade da anistia, são a favor da anistia, e o centro que vai votar pela anistia porque o centro não quer disputar voto com a extrema esquerda na eleição de 2026. Então, a gente já tem os votos. É uma matéria vencida já na Câmara dos Deputados. A gente precisa agora pautar o regime de urgência, pautar o projeto, aprovar o projeto e tocar ele para o Senado. Ontem a gente ouviu o Sóstenes Cavalcanti também na Câmara, a gente mostrou para o nosso ouvinte da Nova Brasil, e ele falava que já existem votos suficientes para aprovação. E de outro lado, a gente também conversou com o Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, dizendo que não existe essa maioria. Qual que é a tua avaliação no dia a dia, você que está aqui trabalhando nos corredores do Congresso? Lindbergh é um fanfarrão, né? Ele está defendendo o governo. É óbvio que o governo vai, né, nesse conluio com o Supremo Tribunal Federal, vai sustentar essa tese. Agora, a pergunta para o Lindbergh varia qual que é o vínculo entre escrever "perdeu mané" numa estátua com uma pena de 14 anos de prisão. Eu sou delegado de polícia, eu prendi estuprador, ladrão, traficante a minha vida inteira. Nenhum deles foi condenado a 14 anos de prisão. Em relação ao plenário da Câmara, alguns parlamentares falaram assim, olha, a obstrução, a estratégia de obstrução está ocorrendo nas comissões, mas no plenário talvez seja mais difícil disso ser colocado em prática. É ou não é? Não é que a obstrução em si, as ferramentas que a gente tem disponíveis, elas funcionam muito bem nas comissões, porque lá a gente tem um número significativo, a gente consegue utilizar diversos artifícios para segurar o trabalho, mas no plenário é mais difícil porque são 513 deputados, né? Então a gente não tem proporcionalmente a mesma força, por isso que nas comissões a gente consegue segurar 100%. Já caminhando para o fim, que eu sei que o dia vai ser longo aqui de trabalho, deputado, né? Falando um pouquinho sobre esse início de trabalho seu na presidência da Comissão de Segurança Pública, a gente conversa com as pessoas nas ruas, há uma preocupação significativa em relação à segurança pública em vários estados. Qual que é o tamanho desse desafio? E as pessoas sempre citando, né, o medo do avanço das facções, do crime organizado. Olha, eu tenho certeza absoluta que a maior preocupação do brasileiro hoje é a segurança pública, até superando a economia. Por quê? Porque não tem como você trabalhar, estudar, sustentar a sua família se você não tiver segurança para fazer isso. Eu tenho certeza que vai ser o debate central da eleição de 2026 e os números mostram esse desserviço que o governo Lula está prestando na área da segurança pública. Ele está desempenhando tão mal, de forma tão contrária ao desejo da população, que hoje já se fala, né, que o Lula tem mais reprovação do que aprovação, mesmo nos estados sede dele, como os estados do Nordeste.
Então, a gente vai conduzir a Comissão de Segurança Pública de uma forma muito sistemática. Então, questionaremos, né? Cada deputado questionará seu governador, seu secretário de Segurança Pública, os secretários municipais, para a gente entender quais são as demandas específicas. O Brasil é um país gigantesco, de dimensões continentais. Então, a realidade da segurança pública de São Paulo é diferente do Acre, é diferente do Rio Grande do Sul, é diferente da Paraíba. Então, a gente reúne todas essas demandas e prioriza os projetos que vão atender de forma mais eficiente. Isso já está sendo executado. Eu estive ontem com o senador Flávio Bolsonaro, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Ele está 100% aliado com os nossos objetivos e a gente deve trabalhar, então, em conjunto para realizar esse impacto de forma contundente nesse ano. A última, deputado, em relação aí aos projetos que podem eventualmente ser pautados, na tua análise, o que você acha que deve ou não ser pautado, por exemplo, maioridade penal, esse pode ser eventualmente uma das discussões? Eu acredito que sim, só focando assim em termos de prioridade, né, seria a reincidência criminal. Hoje, a maior parte dos criminosos são reincidentes. Isso significa que o sistema de progressão, o sistema de aplicação da pena não está sendo suficiente para impedir a reincidência. Aquela coisa da justiça acaba soltando, as pessoas também comentam. Fala infeliz do ministro dizendo que a polícia prende mal e aí o judiciário tem que soltar. Não, não é isso, né? O judiciário condena mal, o judiciário condena pequenas penas, o judiciário permite progressões que acabam permitindo a reincidência. Então, a reincidência é um dos elementos, a progressão de regime é outro elemento que tem a ver com reincidência e também a gente está trabalhando a pedido, né, do governo. Ele traz para nós a demanda e deve apresentar o projeto amanhã na reunião de líderes, tanto a PEC da Segurança Pública, que insere a Guarda Civil Metropolitana no caput do 144 da Constituição Federal, quanto um projeto de lei que trata do aumento de pena para os casos de receptação, né? Já dou aqui o recado para o ministro que o projeto dele é fraco e que a gente vai ter que melhorar. Deputado, muito obrigado por nos atender. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado.